Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Convivência com o Bioma, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias sociais. O que é que são, para que servem, como é que a gente utiliza elas no nosso dia a dia. Então, primeiro, a gente tem que pensar o que é uma tecnologia social. Pô, professor, tecnologia social, já vi tecnologia de celular, mas que tecnologia social, o que é isso aí? Bom, ela está relacionada com os direitos básicos do indivíduo, tá? E também com os direitos coletivos. Ela está muito relacionada com a sustentabilidade. Não ficou muito claro ainda? Vamos lá. Bom, a tecnologia social, ela possui uma ideia aí de considerar as realidades sociais locais. Pensar no local, pensar em como é a sociedade naquele ponto mesmo que a gente está olhando para ela. Ela tem que estar associada a formas de organização coletiva. Então ela pensa num todo, né? Como a gente falou. Ela pensa na sustentabilidade aí, nos direitos coletivos. Tá? Ela proporciona soluções para a inclusão social e também para a melhoria da qualidade de vida. Eu acredito que pensar em melhoria da qualidade de vida é o que define melhor uma tecnologia social. Então, se a gente pensar melhoria da qualidade de vida pensando nos direitos básicos e coletivos, então gerando essa sustentabilidade. Seria uma ótima definição de o que é tecnologia social. Tá? Mas ela tem que estar adaptada, né, para resolver os problemas locais, né? Então, essa tecnologia social, ela visa resolver um problema local, tá? Para quê? Para melhorar a qualidade de vida de um indivíduo ou de vários indivíduos de maneira coletiva, aí, pensando na sustentabilidade. E aí a gente pensa sempre que isso é o governo que tem que trabalhar com isso, né? São políticas públicas e elas devem ser replicadas em larga escala, tá? Mas isso pode ser um pouco complicado. Normalmente elas viram políticas públicas quando são tecnologias já bem-sucedidas, né? E quando elas vão ser replicadas em larga escala, elas perdem alguns dos seus princípios. Quais são? Bom, resolução dos problemas locais. Como é que eu vou pensar um negócio em larga escala pensando em problema local, né? Então, eu não posso simplesmente copiar e colar. Tem que sofrer algumas adaptações. Isso gera certas dificuldades aí. Mas vamos continuar, que eu acho que vocês ainda não entenderam bem. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no semiárido. O que é o semiárido? Bom, o semiárido são aqueles locais que tem praticamente em todos os continentes. Vocês estão vendo aqui, né? Nos mapas aí, a gente tem o clima árido e semiárido, né? Tá? Então, no Brasil, a gente tem um pouquinho aqui de semiárido, né? A gente tem um clima árido aqui, ó, em alguns locais, né? Mas vamos lá. E o que é esse clima? Que ele tem irregularidade nas chuvas, pode ser pouquíssimas chuvas, né? Muito pouca, ou simplesmente está concentrado em um período de tempo, e aí o resto do ano ele passa seco, né? Ou pode ter problemas de chuvas em excesso em algum momento e falta em outros, enfim. O semiárido tem essas características aí, tá? E a gente pensa nos grandes projetos do governo, vamos dizer assim, de grandes obras de combate à seca, né? A gente pensa nessa foto aqui, né? Meu Deus, o que está acontecendo aí? A gente precisa resolver isso. Vamos desviar a água de algum lugar, vamos colocar água aqui, vamos resolver esse problema. Quando a gente devia pensar diferente, a gente devia pensar em tecnologias de convivência. Por quê? Porque por mais que eu tente jogar água aqui, vai ser um processo muito caro, cansativo e que demanda um custo intermitente, né? um custo perene. Né? Eu vou estar todo o tempo jogando dinheiro ali para poder fazer isso daqui virar um rio, por exemplo. É como se eu pensasse em drenar a água do rio aqui, né? Eu tenho do mar, tenho aqui a costa brasileira, eu quero fazer uma ilha aqui, eu vou drenar essa água, fazer uma barragem aqui, né? E aí eu vou ter um local de terra, mas eu vou ficar o tempo todo jogando essa água para fora, entendeu? Então, ao invés de brigar com a natureza, talvez não seria melhor conviver com ela e tentar explorar o que tem de melhor? Então, esse livro aqui, por exemplo, de Tecnologias de Convivência com o Semiárido,
é isso que ele explica. E essa que é a ideia da nossa disciplina de convivência com o bioma, né? Tá? Então, a nossa ideia é conviver e não brigar com o bioma, não tentar transformá-lo numa coisa que ele não é. E sim, claro, melhorá-lo, né? Dar condições para as pessoas sobreviverem naquele local, mas tentar fazer isso de uma maneira sustentável. Tá? O que é sustentável? Alguém tem que sustentar o negócio. Então, a gente tem que fazer de uma maneira que seja ecologicamente correto. Vamos lá, então. E o que são essas tecnologias? Vamos falar um pouquinho da integração entre as tecnologias sociais. A gente entender um pouquinho o que são tecnologias sociais, então, para a gente entender que a tecnologia social ela vai agir de acordo com a sua função ou o problema que ela pretende resolver. Então, eu vou implementar uma tecnologia, né, para resolver um problema. Ela vai ter uma função. Vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Por exemplo, a gente falou de semiárido agora, né, então eu preciso de água para beber. Tá? Então, esse é o meu problema. Preciso resolver isso. Problema que eu pretendo resolver. Água para beber. Humana ou animal? Tenho que pensar, né? Então, aqui a gente tem o exemplo de uma cisterna aqui que coleta a água da chuva, que pode ser utilizada para água, para dessedentação, como se diz, né? Que é utilização para consumo, né? Humano ou animal. Tá? Normalmente a gente usa para essa água para alimentação humana, né? Que é uma água um pouco cara aqui, né? Do ponto de vista de construção dessa cisterna e da quantidade que eu preciso para alimentar um rebanho, né? Sei lá, de bovinos, aí, né? De bois, de suínos, né? Porcos, enfim, qualquer tipo de animal. Tá? Então, esse é o meu problema. E aí eu vou ter a minha função, né? O que é a minha função? Essa cisterna é coletar água para que eu resolva o meu problema de dessedentação humana, ou seja, água para beber, fazer comida, essas coisas. Tá? Outro exemplo, produção agrícola. Né? Aí, de novo, eu vou pensar, alimentação humana ou animal? Aqui a gente tem um exemplo de palma forrageira plantada, estão vendo? Isso aqui é uma foto no semiárido, né? Estão vendo? Bem seco aí lá no fundo, dá para ver claramente. Né? E a palma é utilizada na alimentação animal. Tá? Então, é uma maneira de conviver com o semiárido, né? É uma convivência com o bioma, tá entendendo, gente? Essa aqui é a ideia, não brigar. Tá? Energia renovável seria uma outra possibilidade. Aqui a gente tem um biodigestor, né? O que é um biodigestor? Bom, biodigestor é um equipamento que a gente pode comprar ou construir, tanto faz. Né? Nesse caso aqui, é um equipamento que tem para vender pronto já. Então, você vai só fazer o buraco aqui, fazer essa caixinha aqui do lado. A gente joga dejetos de animais aqui, né? Fezes, né? Cocô, vamos dizer assim, de maneira mais prática, né? Normalmente utiliza fezes de bovinos, né? Bois, ou suínos, porcos. Tá? O mais comum é se utilizar porcos ou bovinos, mas pode ser utilizado caprinos ou até mesmo humana, qualquer tipo de dejeto aqui. Tá? Então essas fezes vão ser carregadas aqui, não dá para ver, mas desse lado aqui vai ter um outro tanquezinho parecido com esse, onde eu vou jogar aqui os dejetos e eles vão correr por esse cano aqui e cair aqui dentro. E aí, esses dejetos vão começar a fermentar e criar gás. Esse gás vai sair, tá? Tem um coletor aqui que vai levar esse gás embora, e esse gás vai ser utilizado no meu fogão, até no meu carro, né, num gerador de energia, enfim, posso utilizar ele de várias maneiras. E aí os dejetos, depois que estão curtidos, depois de um tempo, eles vão entrar nesse cano e vão sair daqui, já prontos. Tá? A gente tem aqui, no fundo, vocês não tem fundo, não é cimentado, né? Isso aqui são pedras, que é para a água descer aí, né, esse chorume, ficar aqui só os dejetos sólidos que eu vou coletar. Isso serve como adubo para as minhas culturas. Então eu estou resolvendo aí já um pedacinho da produção agrícola junto com um problema de resolução de energia. Tá? Basicamente, gente, nós temos essas três grandes vertentes aí. Água, que pode ser para beber, né, alimentação humana ou animal. Produção agrícola, também pode ser humana ou animal. E produção de energia. Tá? Essas são as três grandes vertentes aí das tecnologias sociais ou das tecnologias que a gente precisa para a convivência com o bioma. Tá? Tem que sempre lembrar que tem que ser adaptado à realidade local. Vamos dar um exemplo. Eu não tenho animais, não crio animais.
Para que é que eu vou usar o biodigestor? Ah, não, professor, mas você falou que pode ser utilizado com fezes humanas. Pode, mas a quantidade de fezes que eu tenho não vai conseguir suprir a necessidade para gerar o gás. Tá? Vamos dar um exemplo mais prático, então. Não tenho animais de novo. Para que é que eu vou plantar palma? Então, ao invés de plantar palma, eu vou plantar outra coisa que sirva para alimentação humana. Né? Entenderam? Então tem que ser adaptado à realidade local. Não adianta eu chegar para um senhor que mora lá no campo, lá, que não cria animais, e falar para ele, cara, eu tenho a salvação dos seus problemas, é plantar palma, vai resolver todos os seus problemas. Que problema? O cara não tem animal. Então não vai resolver problema nenhum para ele, né? Então tem que ser adaptado à realidade local. Conseguem perceber naquele começo, quando a gente falou que, às vezes, quando o governo tenta fazer essas tecnologias em grandes escalas, vamos dizer assim, a gente pode criar problemas? Esse é um exemplo aí de um problema que a gente pode ter. Tá? E essas tecnologias têm que ser baseadas na conservação, no uso sustentável e na recomposição, ou melhor dizendo, na não degradação, né, dos recursos ambientais, né, dos recursos naturais. Então, são essas três premissas que a gente tem que pensar. E nunca esquecer que tudo o que a gente está falando tem que ser adaptado à realidade local. Senão, isso não vai ter nenhuma utilidade, como eu dei o exemplo para vocês aqui, da alimentação animal. Né? Como é que a gente faz, então, essa implantação dessas tecnologias? Bom, primeiro, a gente vai fazer a seleção das tecnologias. A gente vai ver depois ainda cada tecnologia uma por uma, tá? Aqui são só alguns exemplos que a gente vai ver hoje. Então, eu vou selecionar a tecnologia. Eu preciso de alimentação animal. Então, palma foi a melhor solução que eu achei. Beleza, selecionei a tecnologia. Aí, eu vou fazer capacitações. Como assim? Eu vou ensinar a galera a trabalhar com a palma. Vou pegar alguém que entende, vou levar lá, né, vou dar um curso, ou vou pegar esse agricultor aqui, vou levar ele para um lugar que tem alguém que já está plantando há muito tempo, e vou fazer uma capacitação. Né? Essa pessoa vai ser capaz, então, de fazer o seu próprio plantio de palma. E aí, o que a gente vai fazer? A implantação. Então, ele vai levar algumas mudas de palma e vai implantar na área dele. Então, depois dessas 3 etapas, eu posso dizer que eu tenho a minha tecnologia implantada, né? E funcionando. Sempre lembrando que, primeiro, eu tenho que fazer a seleção da tecnologia, baseada em quê? Na minha necessidade, né? De acordo com a função da tecnologia e o problema que eu pretendo resolver com ela. Tá? Então vamos falar de algumas tecnologias sociais para vocês terem um pouco de exemplos aí mais práticos, né? O exemplo que a gente já falou, mais prático, é a cisterna. Então ela vai coletar água da chuva, que tem uma casa, né? Um galpão, um barracão, alguma coisa, e aí tem uma calha aqui que vai coletar essa água da chuva e vai direcionar ela para dentro da cisterna. Onde é que eu vou usar essa água? Quando for necessário. A água da chuva vai ser armazenada aqui quando for necessário. Eu vou utilizar essa água. Existe o sistema que a gente chama de desvio automático, que a gente pode construir aqui na cisterna, mas a gente também pode comprar ela pronta. Estão vendo aqui? Ó? Isso aqui é uma cisterna pronta que a gente compra, tá? E esse aqui é o sistema de desvio automático. O que é isso? Bom, a água vai descer aqui, em vez dela descer direto, igual ela está fazendo aqui, ó, ela vai descer nesse cano aqui, ó, esse cano é tampado, né? Tá vendo? Então a sujeira que vem primeiro, ela vai descer, porque a primeira chuva normalmente ela vem com sujeira, né? Ou a própria sujeira que está no telhado. A sujeira vai ficar armazenada nesse cano aqui, ó. Só depois que ele encher ele, vai ter água limpa aqui que ela vai começar a encher essa cisterna. Aí eu venho aqui, depois da chuva, abro essa tampa para retirar essa sujeira e tampo de novo. Tá? Então isso pode ser instalado em qualquer tipo de cisterna. Mas é importante que vocês percebam que existem essas cisternas que eu posso construir, existem as que eu posso comprar, enfim, tem vários tipos aí no mercado. Cada um tem que decidir, como a gente falou, a mais adequada para aquele local. Fogão. Bom, a gente tem aqui um exemplo de fogão solar. Estão vendo aí? Ó? É basicamente uma caixa, pode ser de isopor ou de papelão. Né? Em cima eu tenho um vidro, aqui eu tenho papel alumínio dentro. Tá? Então as pessoas vêm e colocam a comida aqui dentro pela manhã. Claro que tem que ter um local com muito sol, né? E quando elas chegam do trabalho, meio-dia, essa comida está cozida aqui dentro já. Tá? É uma tecnologia bem interessante, bem barata, mas que demanda um certo tempo, né? A gente também tem o que eles chamam de ecofogão, que é o fogão a lenha.
Tá? O fogão antigo já, né? Basicamente uma chapa de ferro aqui. A gente coloca a lenha embaixo e acende o fogo. Esse aqui não tem chaminé, mas normalmente ele tem uma chaminé. A gente também tem outros tipos de fogão a lenha, né? De ecofogões que a gente faz. O pessoal usa muito latas de tinta, aquelas latas maiores de tinta, né? E coloca alguns pedacinhos de ferro em cima dela, né? Faz um buraco, e aí você coloca a lenha nela, né? E ela vira um mini fogãozinho também. Então são maneiras de resolver o problema. Mas isso aqui só dá certo quando eu tenho lenha disponível, né? Essa daqui dá certo quando eu tenho sol disponível. Então, depende do que eu tenho, eu vou ter que me adaptar às tecnologias local, né? Dessalinizador. Não só para dessalinizar a água, mas também para tornar a água potável quando ela não é potável. Tá? Então, o que é isso aqui? É um projeto extremamente simples. Tá? A primeira vez que eu vi isso aqui foi uns alunos que ganharam um prêmio por trazer isso para a comunidade, eram alunos do ensino médio. Tá? Então, muito interessante. Como é que funciona isso daqui? Aqui é um plástico, estão vendo? E aqui a gente tem as gavetas que a gente abre e coloca a água aqui dentro, certo? Então o sol vai passar por aqui, aqui é pintado de preto, né? Vocês estão vendo aí dentro. Vai esquentar, vai evaporar essa água, ela vai ficar presa aqui nesse plástico e ela vai escorrer e vai ser coletada por essa calha que está aqui do lado. Então eu vou ter nessa calha aqui, eu tenho água limpa, tá? O que a gente chama de água destilada, que é uma água extremamente pura e própria para o consumo humano, né? Fazer comida e tudo demais. Então eu posso pegar uma água aqui, no caso do dessalinizador, o que vai sobrar aqui depois é o sal, eu posso tirar esse sal e utilizar ele também na comida ou jogar fora, enfim. E se eu estiver usando ele para destilar uma água mais suja, eu vou retirar aquela sujeira ali que pode ser utilizada como adubo, então, em canteiros, alguma coisa assim. A gente também tem o biodigestor. A gente falou do biodigestor antes, né? O biodigestor serve para produzir gás, produzir energia. Tá? Esse aqui é um biodigestor sertanejo. Aqui dentro, não sei se vocês conseguem perceber esse mais escuro aqui. Isso aqui são fezes, né? São dejetos de animais. Tá? Não dá para ver o local de carga aqui, mas como é que funciona? Isso aqui é uma caixa d'água de ponta cabeça, que eles colocaram uma lata aqui em volta, encheram de terra e plantaram coisas aqui em cima. Por que eles fizeram isso? Para ficar pesado, tá? Para ela poder trabalhar. E aqui dentro a gente tem os dejetos aí gerando esse gás. Aqui é um filtro que é feito utilizando esses galões de água aqui, tá? E um pouco de bombril que a gente coloca aqui dentro. E aí essa aqui é a tubulação, tá vendo? A tubulação que vai levar o gás para dentro da casa da pessoa. E aqui a gente tem uma válvula de segurança, né? Caso aconteça algum problema, o gás sai por aqui para essa válvula de segurança, não estoura nada. Tá? Então, para vocês entenderem melhor, esse é o desenho do que a gente pode comprar, né? De novo, eu vou entrar aqui, o dejeto vai ficar aqui dentro, né? E aí, quando ele está, depois de um tempo já, ele vai ser curtido, ele vai entrar por esse cano aqui, vai sair aqui, tá? E o gás vai sair e ser direcionado aí para outros locais. Como eu disse, eu posso construir um, como vocês estão vendo, ou eu posso comprar um pronto. Tá? Então, tudo isso aqui eu posso comprar pronto? Posso, mas eu também posso construir de maneira bem simples e prática, né? Barata. Tá? São só essas tecnologias que ele tem? Claro que não, são milhares de tecnologias, a gente vai falar um pouquinho delas, né, daqui para frente, um pouquinho de cada uma, e eu espero que vocês consigam entender que não é preciso ter muito dinheiro ou ter muito conhecimento para fazer esse tipo de trabalho. Essas tecnologias sociais são basicamente isso mesmo. São tecnologias já conhecidas e utilizadas, que a gente pode estar dispondo, vamos dizer assim, para melhorar a vida das pessoas. Então aqui, no exemplo do biodigestor, eu posso ter comida e gás. Aí eu estou eliminando um custo, né, de dinheiro aí, de comprar bujão de gás, ou até um gerador de energia, né, para locais que não tem energia, através das fezes, seja um problema, que era um problema antes, né, as fezes dos animais.